A gente está aqui na ponta da linha com o pesquisador do GeoCart, o Laboratório de Cartografia e professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a FRJ, Manuel Fernandes. Agora há pouco a gente falou sobre ainda as consequências daquela chuva, das chuvas em Petrópolis, e agora a gente fala sobre um dos aspectos que pode ajudar a entender as constantes consequências que a gente vê por lá, um estudo mostrando que os rios perderam espaço para ruas, avenidas, construções em Petrópolis nas últimas décadas. Isso pode nos ajudar a entender as enchentes por lá. Professor Manuel Fernandes, seja bem-vindo, boa tarde. Oi, Gabriela, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Bom, já jogo essa pergunta, essa pergunta da abertura aqui, se isso pode nos ajudar a entender essas enchentes, o fato de os rios terem sido encobertos ou apertados ou eliminados do roteiro da cidade e substituídos por concreto, se de alguma forma isso também colabora para as enchentes no município da região serrana do Rio de Janeiro. Com toda certeza. Nos últimos anos, né, mas principalmente a gente tem registros desde o século XIX, através da primeira representação espacial do município de Petrópolis, que é a planta de Petrópolis de 1846, que já existia uma preocupação em relação às enchentes. Tanto é que no centro histórico, próximo ao Museu Imperial, que foi construído inicialmente para ser o Palácio Imperial, né, o Palácio de Verão de Dom Pedro II, os rios ali já estavam canalizados, e existiam até alguns tanques de contenção de enchente. Então, o planejador à época, o Major Júlio Frederico Keller, que foi o responsável pela ocupação, pelo planejamento da ocupação, melhor dizendo, da cidade, do município como um todo, ele já tinha essa preocupação grande em relação às inundações. E a gente constatou, comparando essa planta, né, esse mapa de 1846 com a planta mais recente que o município tem, de 1999, que os rios eles foram estreitados. Além de estreitados, eles também perderam em sinuosidade, ou seja, eles tornaram-se cada vez mais retilíneos, mais retos. Uma dos elementos que faz a gente constatar isso, além de mensurar, né, de medir essas larguras em alguns pontos que a gente percebeu que existem diferenças de até 20 metros de estrangulamento, a gente também consegue identificar ilhas fluviais. Nessa região serrana, as ilhas eram ilhas de fundo rochoso, né? Mas uma ilha em particular, ela tinha um tamanho de aproximadamente 800 metros quadrados. Só para a gente ter uma ideia, está aparecendo aí um mapa de Petrópolis. Petrópolis hoje é esse polígono grande amarelo aí, dividido em 5 partes, e a parte vermelha, com essa outline, né, com essa linha do polígono vermelho, é o município sede. E dentro desse município sede é a área que foi planejada em 1846. Essa área, que é a área da planta aquela, ela ocupa 2% do total do município e 12% do primeiro distrito. E nesse primeiro distrito é onde existe 60% das pessoas que ocupam o município. Ou seja, é uma área com uma concentração, com uma densidade populacional muito grande, e essa densidade ela foi aumentando ao longo do tempo, e cada vez mais, além de apertar os rios, ela foi modificando substancialmente todo o entorno desses rios, ou seja, as bacias de drenagem. O município ele foi planejado para ser construído ao longo de 3 bacias, a bacia do rio Quitandinha, do rio Piabanha e do rio Palatino. E essas bacias tiveram modificações muito importantes em relação à estrutura delas, em relação ao que a gente conhece de maneira mais comum, né, com uso e cobertura da terra. Então, aí as 3 bacias, só para a gente ter ideia, essa bacia que tem cada pontinho vermelho que está aparecendo na tela aí para vocês, bom, tem gente que está no rádio, não tá vendo, são estações pluviométricas. Só na bacia do rio Quitandinha foram registrados, em média, de 2011 a 2019, 12 inundações. Ou seja, 12 inundações, melhor dizendo, 12 inundações por ano. Ou seja, a cada ano o rio transborda e inunda 12 vezes, principalmente nas áreas mais amontantes, justamente onde tinha uma ilha fluvial de aproximadamente 800 metros quadrados. Ou seja, o rio tinha um espaço, e ao longo do tempo esse espaço foi se perdendo. Exemplos dessas ilhas que sumiram, hoje revelam, né,
como foi muito maltratado o sistema fluvial ao longo do tempo. A supressão da vegetação também é outro elemento de suma importância, além de outros fatores, tá? Não é só o estreitamento do rio que vai explicar os eventos de inundação. Claro que a gente tem elementos externos, que é a chuva, de fato, que cada vez mais, já avaliado por uma série de autores, está se mostrando cada vez mais intensa e frequente, né? Essa quantidade de chuvas intensas estão se tornando cada vez mais frequentes, e vem somando com outras variáveis um quadro que influencia diretamente nesses eventos de inundação. 12 inundações em média por ano é algo inaceitável, né? É uma muito até no município de Petrópolis. Eu sou petropolitano, então eu estou tendo uma leitura científica e uma leitura empírica de quem vive o dia a dia. O petropolitano ele já está começando a naturalizar a questão das inundações, ou seja, não tem inundação, daqui a pouco está virando algo inédito. Esse verão não teve inundação, isso pode se tornar algo inédito. E é contra isso que a gente tem que pensar, né? Esse pensamento de naturalização de algo que não é natural é bastante complicado. Claro que os eventos de inundação são naturais. O problema é que eles vêm se intensificando até por conta de uma escala global dessas questões das mudanças climáticas, que tornam os eventos cada vez mais intensos e frequentes, mas também muito pelo mau uso e cobertura da terra do município, com estrangulamentos de rios, supressão de rios, supressão de ilhas, e lembrando também, supressão da vegetação como um todo, e lembrando também que até a constituição geológica é bastante complicada. A gente está no reverso da Serra do Mar. A Grande Muralha, né, que era o impeditivo da ocupação urbana e humana no Brasil, Petrópolis está justamente no reverso da Serra do Mar, ou seja, uma região que tem encostas bastante íngremes também, que são favoráveis à ocorrência desses movimentos de massa e eventos de inundação. Professor, Seul, na Coreia do Sul, teve todo um trabalho a ser feito por lá, não só para despoluir o rio que corta a cidade, como também para diminuir também uma questão de inundações que eles tinham por ali. E a decisão que eles tomaram é justamente devolver o rio para o curso original dele. Até que ponto isso é possível em Petrópolis, e apenas isso, descanalizando esses rios, devolvendo eles ao seu curso natural? Primeiro, isso é possível? Segundo, isso só já resolve o problema? Então, Eduardo, na verdade é um conjunto de medidas, né? Eu acho a ocupação urbana, principalmente nesse primeiro distrito, ela já é muito consolidada. O que é isso? Ela já está muito cristalizada na paisagem. Nesse plano que eu falei anteriormente, de 1843, né, que culminou na planta, né, de Petrópolis de 1846, já existia toda uma estrutura, um código civil de obras, né, um código de obras para construção. Então, por exemplo, ao longo dos rios, desses 3 principais rios, deveriam existir ruas de um lado ao outro. Arborização ao longo dos rios também. A ocupação da cidade, as casas deviam ser voltadas para frente dos rios, evitando com que você cuidasse mal do rio, efetivamente, né? Isso foge completamente da caracterização das cidades portuguesas do período colonial, onde as casas são voltadas, tem os fundos voltados para o rio, porque o rio serve como local de despejo de dejeto. Ou seja, Petrópolis teve toda uma possibilidade, uma potencialidade, a partir do seu plano inicial, que foi deteriorado ao longo do tempo. É possível reverter esse quadro dos rios urbanos, né, que na verdade deveriam deixar de ser urbanos? É muito difícil. Existem muitas construções consolidadas. Como resolver isso, né? Existem várias possibilidades, várias questões de obras de engenharia e várias outras medidas em médio e longo prazo, como, por exemplo, requalificar a vegetação. Nós temos uma matriz vegetacional, né, uma quantidade de vegetação muito importante que ainda ajuda a segurar bastante essa questão da chegada das águas nos rios e dos deslizamentos de encosta. Entretanto, ela já está bem deteriorada, bem degradada. Ou seja, você encontra uma série de espécies, árvores, né, que a gente chama de pioneiros, como, por exemplo, embaúba. Embaúba é característica, um sinalizador de que aquela área já foi mexida ou sofreu alguma alteração, porque ela precisa de muita luz para crescer. Então, quando tem um deslizamento ou quando tem um desmatamento,
a embaúba vai ser uma das primeiras a crescer num processo de reflorestamento. E é uma árvore que não tem uma função hidrológica erosiva tão importante como outras espécies nativas da Mata Atlântica. É possível retornar os rios ao que eram? Eu acredito que seja muito difícil. É possível diminuir os efeitos das inundações? É possível, com medidas a curto prazo, obras de engenharia, o mais rápido possível. Por exemplo, a última inundação agora no dia 20, as ruas encheram mais rápido que os próprios rios. Os rios não tinham colocado as suas águas para o lado de fora do leito, mas as ruas já estavam cheias, porque as cicatrizes do evento do dia 15, elas, com a chuva, elas continuam carregando muito sedimento para o fundo do rio. Então, os rios estão completamente assoreados. E é assim mesmo como todo o sistema de drenagem urbano, bueiros, por aí vai. Bom, a gente conversou aqui na programação da Band News FM com o professor Manuel Fernandes, pesquisador do Geocart e Laboratório de Cartografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, agradeço muito o seu tempo de disposição para conversar com a gente aqui na Band News FM. Infelizmente o nosso tempo é curtinho, mas a gente vai continuar de olho nessas questões de Petrópolis. Tenho certeza que a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. Estão sempre à disposição. Uma grande